Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. E então, oraremos juntos. A palavra de Deus, em Atos, capítulo 9, versículo 18, diz: Imediatamente, algo como escamas caíram de seus olhos, e ele recuperou a visão. Em seguida, levantou-se e foi batizado. A história do apóstolo Paulo é uma das demonstrações mais claras do poder de Deus para transformar uma vida. Antes deste momento, Paulo era conhecido por seu zelo em perseguir a igreja primitiva. Ele era respeitado entre os líderes judeus, um homem de influência, bem educado na lei e apaixonado por sua causa. Mas sua causa estava tragicamente equivocada. Acreditando estar defendendo a verdade, ele ordenava prisões, sofrimentos e até morte de cristãos. Ele achava que via claramente, mas na realidade estava cego. Então, no caminho para Damasco, tudo mudou. Jesus, o Senhor ressuscitado, interrompeu sua missão. Uma luz no céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. Uma voz chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, seu mundo virou de cabeça para baixo. O mesmo Jesus que ele rejeitava estava diante dele em glória. E de repente, um homem que achava ter visão perfeita foi atingido de cegueira. Durante 3 dias viveu em trevas, até que o Senhor enviou Ananias para orar por ele. Então, em um dos momentos mais poderosos do Novo Testamento, a Bíblia diz que algo como escamas caiu de seus olhos e Saulo tornou-se Paulo. Sua visão física foi restaurada, mas muito mais importante, sua visão espiritual foi aberta. Esse momento ilustra o que aconteceu quando Deus toca uma vida. O mundo em si não muda, mas a maneira como o enxergamos muda totalmente. Antes de conhecer Cristo, Paulo via o Evangelho como loucura, uma ameaça, algo a ser silenciado. Mas quando seus olhos foram abertos, ele passou a vê-lo como a mais gloriosa verdade, pela qual valia a pena viver e até morrer. O Salmo 146:8 declara: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Foi exatamente isso que Deus fez por Paulo. E é o que ele ainda faz hoje. Porque o maior milagre nem sempre está nas circunstâncias mudando, mas na visão sendo restaurada. Deus também quer remover as escamas dos seus olhos, para que você possa vê-lo mais claramente, ver a si mesmo com mais verdade e enxergar a vida através da lente da eternidade. E, no entanto, aqui está o mistério da visão humana. 2 pessoas podem olhar para a mesma coisa, ouvir a mesma verdade e ainda assim sair com conclusões completamente diferentes. Vemos isso até na igreja. Alguns tratam a escritura como opcional, outros como essencial. Alguns veem os mandamentos de Cristo como fardos, outros como tesouros. Alguns veem a cruz como fraqueza, mas para aquele cujos olhos foram abertos, ela é o poder de Deus. É por isso que o Salmo 119:18 é uma oração tão poderosa. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando Deus abre os nossos olhos, tudo muda. O que antes parecia normal, de repente, se revela como destrutivo e vazio. E o que antes parecia sem atrativo, se torna belo. Foi isso que aconteceu com Paulo. E é isso que acontece com qualquer um que realmente encontra Cristo. Mas a verdade é que muitos ainda não conseguem ver. O mundo zomba da fé, nem sempre porque as pessoas escolhem conscientemente o mal, mas porque estão cegas para a luz. 1 Coríntios 1:18 explica: certamente
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É por isso que você pode compartilhar o Evangelho com uma pessoa e o coração dela se encher de esperança, enquanto outra ouve as mesmas palavras e dá de ombros em descrença. A diferença não está na mensagem, mas na visão. Quando as escamas ainda estão lá, a cruz parece loucura. Mas quando Deus as remove, a cruz brilha como salvação, aleluia. É por isso que uma verdadeira visão de Deus não vem da nossa própria sabedoria ou intelecto. É um dom da graça. O próprio Paulo escreveria depois em Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quando seus olhos são abertos, você vê essa verdade, que apenas um Evangelho, um Senhor, um Salvador. O cristianismo se torna mais que um rótulo, mais que uma tradição, mais que um símbolo pendurado no pescoço. Ele se torna a sua própria vida. E assim, a história de Paulo não é apenas história. Ela nos lembra que não importa o quão longe você tenha ido, quão cego tenha estado ou quão errado tenha parecido o seu caminho, Jesus pode entrar na sua jornada e abrir os seus olhos. Ele pode mudar a forma como você vê tudo, seu passado, seu presente e seu futuro. Talvez agora você se sinta como se estivesse tropeçando em meio às trevas, confuso, incerto, sobrecarregado por medo, pecado ou decepção. Talvez você olhe para a sua vida e não consiga fazer sentido dela. Este é o momento de orar a mesma oração do salmista. Senhor, abre os meus olhos, porque quando Ele o faz, você verá que não foi abandonado. Você verá que a graça dele é maior que o seu pecado. Você verá que os planos dele são melhores que os seus medos. Você verá que até as tempestades da vida podem se tornar a chuva que faz crescer a sua fé. Não se contente com uma visão turva. Não se acomode com meia luz. Peça a Deus que remova totalmente as escamas, assim como fez com Paulo. Peça-lhe que mostre a beleza da sua palavra, a urgência do seu evangelho e o esplendor da sua presença. Porque quando os seus olhos são abertos, a vida nunca mais será a mesma. E como Paulo, você descobrirá que a verdadeira visão não é ver o mundo como ele é, mas ver Jesus como ele realmente é. Agora, vamos tirar um momento para que nós possamos orar juntos e pedir ao Senhor para que todas essas escamas sejam retiradas em nome de Jesus. Pai Celeste, obrigado por me dar o dom da visão, especialmente a capacidade de ver e apreciar a beleza do Evangelho. Obrigado por me permitir reconhecer a maravilha da Tua graça. Senhor, sou humilde diante de Ti, porque foste Tu quem abriu meus olhos quando eu não podia abri-los sozinho. Tu removeste as escamas que me cegavam e agora posso ver lampejos da Tua glória, do Teu amor e da Tua fidelidade. De fato, eu estava perdido, mas agora fui achado. Eu estava cego, mas agora vejo. Não posso tomar crédito por essa mudança, porque foi o Teu Espírito que trouxe luz à minha escuridão. Somente pela Tua misericórdia posso reconhecer a bondade, a verdade e a salvação. Pai, somente Tu vês este mundo com perfeita clareza. Somente Tu podes discernir o certo do errado com o julgamento perfeito, porque és santo e sem erro. Senhor Jesus, abre ainda mais os meus olhos. Dá-me sabedoria quando eu for tentado a focar nas coisas erradas. Perdoa-me quando desperdiço energia no que não importa. Quando discuto por coisas ou quando deixo meu coração
ser consumido por distrações. Ensina-me a ver o quadro maior. Ensina-me a fixar os olhos não no que é passageiro, mas no que é eterno. A tua palavra diz em 2 Coríntios 4,18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Portanto, Senhor, desvia a minha visão do transitório para o eterno. Levanta meus olhos para a gloriosa verdade de Jesus. O Evangelho no qual não há compromisso, nem distorção, nem má interpretação. Como as Escrituras nos lembram, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Que essa verdade me firme e silencie toda a voz falsa que tenta me confundir. Pai, Tu és todo-poderoso e todo-sábio. Tu vês cada dimensão, cada momento, cada pensamento oculto. Enquanto eu vejo apenas em parte, Tu vês o todo. Tu vês o passado, o presente e o futuro de uma só vez. Então, Senhor, ajuda-me a não questionar o que Tu já declaraste como verdade. Que eu não permita que dúvidas turvem a minha visão ou que medos escureçam a minha fé. Ajuda-me a apegar-me à Tua palavra quando tudo mais parecer incerto. Remove as escamas dos meus olhos todos os dias. Senhor, não me deixe ser enganado pelos meus próprios desejos ou cegado pelos meus próprios preconceitos. Oro para que minha visão de mundo seja moldada não pela cultura, opinião ou emoção, mas pela verdade das Escrituras. Ensina-me a andar por fé e não por vista, e a medir tudo o que eu vejo à luz da Tua palavra. Pai, concede-me discernimento. Dá-me visão espiritual para reconhecer aqueles que são lobos vestidos de ovelhas. Alguns podem parecer confiáveis, gentis e até piedosos por fora, mas seus corações estão cheios de engano. Como a Tua palavra nos alerta, até Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, Senhor, não me deixes cair em palavras vazias ou em lisonjas enganosas. Expõe a mentira pelo que ela é e dá-me coragem para me apegar à verdade, mesmo quando as falsidades parecem mais atraentes. A tentação é forte, Senhor, mas Tu és mais forte. Ajuda-me a apertar firmemente o cinto da verdade, para que nenhuma mentira do inimigo encontre abrigo no meu coração. Ensina-me a tomar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Abra os meus olhos para ver que minhas verdadeiras batalhas não são contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Que eu lute de joelhos em oração, com confiança no Teu poder. Deus, abre meus olhos para ver o pecado como ele realmente é. Não algo pequeno ou inofensivo, mas uma abominação que me separa de Ti. Faz o Evangelho ser mais belo aos meus olhos do que qualquer tentação que este mundo possa oferecer. Ajude-me a ver a santidade como fonte de vida e o pecado como destruição. Como diz a Tua palavra em Salmo 119, 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, Senhor, ilumina o meu caminho. Que palavra, Pai, maravilhosa. Clareia a minha visão, guia os meus passos, livre-me das minhas próprias lentes, dos meus próprios preconceitos e do meu orgulho. Ensina-me a ver através dos Teus olhos, Pai. Assim como a vida de Paulo foi transformada no caminho de Damasco, desperta o meu coração para amar mais profundamente a Ti. Abra os meus olhos como fizeste com ele. Ajuda-me a ver o Evangelho não como uma ideia ou tradição, mas como o próprio poder de Deus. Que eu viva como alguém cujos olhos foram abertos para testemunhar a Tua bondade. Alguém que vê a Tua mão em todas as coisas. Alguém que escolhe Cristo acima de tudo. Senhor, abre meus olhos para ver os que estão sofrendo e quebrantados ao meu redor. Ajuda-me a não passar pelas pessoas sem compaixão
Dá-me visão para perceber aqueles que sofrem em silêncio. Que eu veja a oportunidade de servir, amar, doar e compartilhar a mensagem de Cristo com ousadia. Pai, abre meus olhos para ver a mim mesmo como Tu vês, não através da lente da vergonha ou do fracasso, mas através do sangue de Jesus. Ensina-me a enxergar que fui redimido, perdoado, escolhido e amado. Ajuda-me a rejeitar as mentiras do inimigo que tentam distorcer minha identidade, que eu veja claramente o meu valor e o meu chamado, não por quem sou, mas por quem Tu és, Senhor. Senhor, abre os meus olhos para ver a vitória, que já é minha em Cristo. Ajuda-me a lembrar que não luto por vitória, mas a partir da vitória, porque Jesus já venceu. Mesmo quando a noite parece longa, que eu vejo o amanhecer da esperança surgindo à distância. Mesmo quando as orações parecem não respondidas, ajude-me a ver que Tu ainda estás agindo. E assim eu oro hoje e todos os dias. Senhor, abre os meus olhos, deixa-me ver a verdade, deixa-me ver Jesus, deixa-me ver a eternidade, deixa-me ver tudo como Tu vês. Em nome do Santo e poderoso Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a palavra de Deus maravilhosa, que nos ajuda todos os dias a enxergar aquilo que precisa ser enxergado, seja a nossa direção, em nome de Jesus. E se essa oração tocou seu coração, escreva amém como um sinal de fé. E que tudo que oramos aqui hoje possa estar sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar aqui nos comentários. Será uma honra estar orando por você. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos, em nome de Jesus. Deus os abençoe e um excelente dia.